Não dar graças a Deus e louvar ao Senhor, Criador dos céus e da terra, é perigoso. É muito perigoso. Romanos 1 mostra o que acontece com a pessoa que vê a criação de Deus, que vê o resultado de Gênesis 1 e não adora e nem lhe dá graças. Essa prática de observar a criação, tudo que Deus fez, todas as coisas grandiosas que Ele fez, olhar a criação, dar de ombro, seguir com a vida, e não dar glórias a Deus, e nem lhe dar graças, é uma postura extremamente perigosa. Se você está aqui hoje, e a sua postura diante do Deus Criador é uma postura de apatia, indiferença, isso é perigoso para você. E o apóstolo Paulo mostra esses perigos, eu vou mostrar para vocês agora. Vejam Romanos 1,18. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tudo que foi criado revela o que Deus é. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus. Eles viram a criação de Deus, reconheceram, Deus existe. Mas vejam o pecado deles. Eles não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. É você? Esse texto fala de você? Viram a obra de Deus, a sua criação grandiosa, gloriosa. Perceberam a sua mão poderosa em todas as obras da criação, em todo o universo ao redor. Desde as pequenas aves cantando até as grandes estrelas nos céus. Mas não o glorificaram como Deus, nunca. E nem lhe deram graças, nunca. E o texto então diz o que acontece com essas pessoas. O texto prossegue dizendo: eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles ficaram com o coração entenebrecido. O coração deles escureceu. E nas trevas do seu coração, eles passaram a ter pensamentos vãos, tolos e vazios. Passaram a crer em mentiras absurdas, em tolices sujas. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Se você vê a criação ao seu redor e nunca se deu conta do Deus Criador e do seu dever de adorá-lo e louvá-lo e dar graças a Ele, você corre esse risco de ter um coração obscurecido e dar crédito a tolices, a mentiras, a pensamentos vãos. E a coisa continua e piora. O texto diz: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O texto diz que essas pessoas podem começar a adorar a criatura. Começa a piorar a situação. Começam a ter ídolos. Começam a deificar aquilo que Deus criou. Caem na idolatria. E o versículo 24 diz outro perigo. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração. Além de se tornarem idólatras, se tornam pessoas imundas, sujas no seu comportamento. Gente imoral, gente que pratica o mal. E o texto prossegue: para desonrarem o seu corpo entre si. Começam a desonrar os seus corpos, praticando imoralidades terríveis. O texto prossegue e fala que alguns deles começaram a se inflamar, homens com homens. E o texto prossegue e fala que algumas mulheres começaram também a se contaminar, mulheres com mulheres. E a imoralidade dessas pessoas foi alcançando um grau cada vez mais intenso e profundo. E caíram em pecados terríveis de depravação do próprio corpo, de desonra do próprio corpo. E o texto termina
O texto chega no seu final mostrando o poço profundo em que eles caem. No final, o texto diz, no versículo 29, que se tornam pessoas cheias de injustiça, de malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É o retrato do diabo isso aqui. Onde isso começou? Onde esse caráter tão depravado começou? Muito simples. Isso não começou numa penitenciária. Isso não começou numa comunidade, uma favela cheia de traficantes e bandidos, não. Esse caráter tão depravado começou no dia em que o indivíduo olhou ao seu redor e viu a obra criadora de Deus e não o glorificou como Deus, nem lhe deu graças. Foi aí que esse processo começou.